crianças! Olá, você de casa que está aí ligadinho no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao TV Araxá Educa. Eu sou a professora Suelen e hoje na aula de matemática com o segundo ano iremos aprender ordens crescente e decrescente. Já ouviram falar por aí? O que será a ordem crescente? Quando é que eu acrescento? Quando é que eu tiro? E aí, crianças? Preparados para a aula de hoje? Vamos lá! Iniciamos aí com o nosso quadro numérico. Já vimos em outras aulas que quando eu vou acrescentando, ele vai o quê? Crescendo. E quando eu vou diminuindo, ele vai decrescendo. Vou explicar melhor. Por exemplo, número 1. Quando eu adiciono mais 1, vai crescendo. Número 2, mais 1. Número 3, mais 1. Número 4. Viu que eu fui adicionando e ele foi o quê? Crescendo. No entanto, neste quadro aqui, temos do 1 até o número 100. Aqui, ó, o número já com 3 ordens. Ele vai crescendo. E a ordem decrescente vai diminuindo. Vou tirando, ó. 9 para o 8, tirei 1. 8 para o 7, 1. 7 menos 1, 6. 6 menos 1, 5. Então, aqui foi decrescendo. Foi o quê? Diminuindo as quantidades. Então, vamos lá, crianças. Vamos para a nossa caixa da matemática. Oba! O que será que ela trouxe aqui para nós nesta aula? Ela sempre traz tantas coisas legais. Vamos ver o que a nossa mala da matemática trouxe hoje. Vou abrir. O que vocês acham que é? Estamos falando de ordem crescente, decrescente. Deve ser alguns objetos, não deve? Vou mostrar para vocês. Crianças, são vários objetos. Eu tenho copos, tenho peças de brinquedos. Ah, já sei! É pra gente organizar essas peças, essas fichas em ordem crescente e em ordem decrescente. Ah, então eu entendi o porquê que a caixa trouxe esses objetos para nós. Vou fechar aqui para a gente poder montar. Então, vamos lá, crianças. O primeiro que ela trouxe aqui, peças de brinquedo. Eu tenho essa primeira peça verde, tenho peças amarelas, peças brancas, e peças vermelhas. Bom, eu preciso montar essas peças em ordem crescente. Se eu for montar em ordem crescente, ela tem que o quê? Crescer. Não foi? Com o quadro numérico do 1 foi crescendo até chegar lá no 100. E este aqui, então, se tem que crescer, eu tenho que começar do menorzinho. Ó, menorzinho, vermelho. Qual outro que eu vou colocar? Crianças, o amarelo, o verde ou o branco? Crescer um pouquinho. Ah, o amarelo. E depois, crianças, branco. E agora, qual que eu coloco? O verde. Olha, crianças, cresceu. Olha, foi subindo. Crescente. Beleza? Agora eu quero montar, vou mexer em decrescente. Se é decrescente, eu vou começar do maior, porque vai descer. Começa lá no maior até chegar no menor. Qual desses é o maior? Verde. E depois? Amarelo. E depois? Amarelo não, branco. E depois? Amarelo. E por último, o menorzinho, vermelho. Então, decrescente. Foi descendo. Olha a escadinha. Desceu. Decrescente. Do maior
até chegar no menor. Ah, nós temos mais aqui. Temos umas outras pecinhas. Temos pinos. Tem o pino vermelho, pino amarelo e pino azul. Quero organizar eles em ordem crescente primeiro. Se é crescente, vai crescer. Começa do pequenininho. Qual desses é o menor? Azul? Sim. E depois do azul? Verde. Depois do verde? Amarelo. E depois do amarelo? Vermelho. Cresceu, crianças. Olha, foi subindo. Ordem crescente. Do menor até chegar no maior. Misturei. Agora eu quero ordem decrescente. Decrescente começa do alto e vai descendo do maior até chegar no menor. Maior, vermelho. Depois, amarelo. O verde e o azul. Decrescente do maior até chegar no menor. Eu tenho mais aqui, crianças, copos. Eu tenho essa primeira quantidade de copos, esta segunda quantidade de copos e esta terceira quantidade de copos. Vou tirar mais um aqui. E aí, crianças, eu quero montar em ordem crescente, do menor até chegarmos no maior. Perceberam que foi? Foi o quê, crianças? Foi crescendo, não foi? Ó, do menor até chegar no maior. Se for decrescente, é o contrário. Do maior até chegarmos no menor. Olha que bacana, pessoal. E aqui também eu trouxe fichas para vocês verem. Fichas que eu vou colocar assim, ó, uma na frente da outra para melhor visualizar. A maior, depois nós temos uma outra menorzinha, a outra e assim. Deixa eu arrumar aqui. Dessa forma, crianças, eu tenho uma ordem crescente ou decrescente? Começando do vermelho. Decrescente, do maior até chegar no menor. Viu que legal, crianças? Temos duas ordens aqui trabalhadas hoje. Ordem crescente e ordem decrescente. Então, já que nós já aprendemos, vamos para as atividades? Olha aqui a minha imagem. Eu tenho aqui uma menininha, o tamanho dela. E aí, o que aconteceu organizando esta fila? Ela foi organizada em qual ordem? Olha o que nós estudamos hoje. Ela foi organizada do menor, que esta criança é a menor, até a maior. Se começou do menor e foi crescendo, aqui esta fila, ela está organizada, começando aqui. Ela está organizada em ordem crescente ou decrescente? Ordem crescente. Muito bem. Por quê? Foi crescendo. A ordem crescente, ela vai o quê, crianças? Crescendo. Vai subindo, como se fosse uma escadinha, ó. Vai crescendo quantidades, tamanhos. Interessante? Assim como vimos aqui na nossa caixa, da nossa mala da matemática. E agora, iniciando daqui, ó, onde a professora fez o asterisco. Eu tenho a maior menina até chegar na menor menina. Da maior vai descer. Se vai descendo, vai decrescendo. Então, está em ordem decrescente. Do maior para chegar no menor. Será que acertamos? Sim, ordem decrescente. Desceu. Olha a nossa escadinha agora. Lembra que crescente estava subindo e decrescente está descendo, ó. Desceu. Começou do mais alto
até chegar aqui no mais baixo. Do maior para o menor. Então agora, crianças, eu convido a vocês a pensar um pouquinho. Eu mostrei objetos para vocês da nossa caixa da matemática. Mostrei também imagens de crianças organizadas em filas das duas ordens, ordem crescente, ordem decrescente. Vamos pensar nos números? Será que com os números, professor, eu também consigo organizá-los em ordem crescente e decrescente? Claro que sim. Vimos no início da nossa aula o quadro numérico. Quando eu vou adicionando, ele vai crescendo. E quando eu vou tirando, vai decrescendo. Não é? Então, quando eu tenho um maior número, se eu for fazer em ordem crescente, eu vou sempre adicionar os maiores números. Decrescendo, eu vou tirando até chegar no menor número. Olha a nossa escada. Vamos fazer ela em ordem crescente, começando do 1? Então, nós vamos iniciar aqui. Vai crescendo. 1 e depois 2 e depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Cresceu. Fui adicionando e foi crescendo. Então, aqui eu tenho uma ordem crescente. Será que temos uma escadinha para fazer em ordem decrescente? E agora, crianças, como que eu vou fazer? Vamos dar início aqui, tá bom? Vamos dar início aqui onde eu coloquei o asterisco. Vou começar aqui do 6. Agora eu preciso diminuir as quantidades. Ele vai o quê? Descer, não é? Aliás, crianças, vou colocar o 5 aqui, vou colocar o 6 aqui, vai ser melhor para a gente visualizar, pode ser? Então, vamos lá, comecei no 6, agora eu tenho que o quê? Descer. Se eu vou descer, eu vou diminuir. 6 e depois 5. Por quê? Diminui 1, 6 menos 1, 5. E depois do 5, crianças, qual que eu vou colocar? 4. E depois, 3. Depois, 2. E aqui, 1. Então, olha só, decresceu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, eu tenho aqui vários números. Tem o número 30, número 8, 19. Este número qual que é mesmo? 25. E este? 10. E esse aqui, crianças? 35. Temos também o 40. E esse aqui, o último? 1. A ordem que me pede é uma ordem crescente. Então, tem que crescer. Se tem que crescer, eu começo do menor até chegar no maior. Desses números que eu trouxe aqui para você, qual é o menor número? Qual vale menos? Qual que tem menos quantidade nele representado? Quem falou 1, acertou. Então, vamos colocar 1, tracinho. Então, já vamos tirar 1 daqui para a gente não confundir a nossa atividade? Beleza, crianças. 1. Qual é o próximo? Será que é o 40? Não, eu tenho um número aqui que é menos que 40. Qual é? 8. Então, tá crescendo, ó. Comecei no 1 e já tô lá no 8. E depois do 8, crianças, eu ainda tenho 19, 25, 10, 35, 30, 40. Qual é o mais próximo aqui do 8? 19. Opa, 19 não, professora? Quem viu aí que tá errado? A professora falou trocado. Qual é? É o 10 que tá mais perto do 8, não é? Então, é o 10 primeiro, ó. 10. Agora sim, o 19. Muito bom. E agora, crianças, eu ainda tenho os números 25, 30, 35 e 40. Quem que eu posso colocar depois de 19? Ah, o 25.
Sim, 25. Muito bom. E depois do 25? Já tirei ele aqui, ó. Eu tenho 30, 35 e 40. 30. E agora? 35. E por último? 40. Muito bem. Crianças, por que eu usei o 40, o último número? Ah, porque é em ordem crescente e ele era o maior número. Então, ele vem por último. O menor, 1, vem primeiro, porque foi crescendo. Olha só como cresceu, ó. Do 1 para o 8, 10, 19, 25, 30, 35, 40. Olha como cresceu esses números. Então, organizamos estes números em ordem crescente. Eu acho que tem um para a gente organizar em ordem decrescente. Olha, tem mesmo. Então, vamos organizar? Professora, são os mesmos números. São os mesmos números, só que em ordem diferente. Crescente, nós não começamos com 1, que era o menor. No decrescente, vamos começar com o maior. Qual é o maior desses números mesmos? Qual é? É o 40? Isso mesmo, é o 40. O maior número deles, o 40. Já coloquei o 40 aqui, crianças. Vamos tirar ele daqui da tela para facilitar a nossa atividade. Decrescente, 40. E depois do 40, qual que a gente vai colocar? 35. Então, colocamos 40, 35. E depois do 35, qual vamos colocar? O 30. 3, o 0. E depois do 30, vamos colocar qual, crianças? 25? Isso mesmo, o 25. E depois do 25, crianças, qual vamos colocar? 19. 1 e o 9. E depois do 19, vamos colocar o 10. Agora tá mais tranquilo, não tá? Depois do 10, vamos colocar o 8. E por último, o número 1. Muito bem. Agora vamos analisar aqui, ó. Organizamos esse número em ordem decrescente. O crescente, o 40, ficou por último, porque foi crescendo até chegar no maior, que era o 40. O decrescente começa do maior. O maior é o 40. E vai terminar no menor, que é 1. Então, assim, os números estão organizados em ordem decrescente, como se estivesse descendo a quantidade do maior até chegar no menor. Viram só que interessante organizarmos os números em ordem crescente e decrescente? Ah, crianças, que pena! Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre ordem crescente e decrescente. Beijos, crianças, e até a próxima!